Oi, bom dia. Estamos aqui começando a live sobre alimento medicinal desde o começo da vida. E a nossa convidada especial é a Anne Sophie. Eu estou esperando ela aqui. Eu agradeço muito a todas que já estão aqui. Oi. Estou aqui esperando a Anne Sophie. Estou vendo como fazer para convidar ela para vir. Esse mundo aqui é tudo um mundo de descoberta. Cada vez descobrir como mexer, mas já vamos descobrir aqui. Parece que a gente já sabe tudo, mas sempre aqui encontrei ela. A ver, eu já mandei. Aqui está ela. Que bom. A Anne Sophie é uma pessoa maravilhosa, mas assim, vamos esperar ela entrar. Eu agradeço muito. Olá! Oiê! Tudo bem? Olá, Gabi! Gabi tem Olá, 6 meses hoje. olá, bebê! Olá, moça! Olá, moça! Ai, desculpa, gente. Ai, muitas graças, Anne, por estar aqui. É muito Tô aqui. importante para todas as pessoas, para mim, para Salma e todas as mães e seus bebês aqui que nos estão acompanhando. Eu, É um prazer estar aqui. eu queria, assim, o currículo da Anne Sophie é muito longo, gente. A gente passaria aqui falando só disso. Então, a gente só vamos falar, assim, o principal. Eu sempre fico muito como constrangida nesse momento de falar as questões. O principal de tudo, eu acho que a Anne Sophie é uma pessoa que a sua vida, ela vem focando em uma vida sustentável, uma vida saudável, tanto É, para si, tanto para suas crias e em conjunto com a natureza. Quando a gente fala em conjunto com a natureza, é porque a gente é parte da natureza. Não é que a gente terceira parte. E a é gente isso mesmo. tinha falado para a Anne para fazer essa. Eu perguntei a ela como que vai ser o assunto. E ela de cara falou, alimento medicinal. E é isso, gente. E a Anne Sophie vem fazendo, ela tem um doutorado, ela é graduada em biologia, mestranda em ecologia, eu acho. E seu doutorado também vem tudo sempre voltado ao estudo da sustentabilidade ecológica da natureza humana, né? Da natureza em si. E aí, o principal foco da Anne Sophie é a alimentação viva, a alimentação medicinal. Ela Isso mesmo. ela é uma mãe de duas meninas maravilhosas, ela é lactante, ela é Sim. vegana, enfim, ela tem muitas coisas mais para falar. Mas aí quem vai falar agora de tudo isso, vai poder expressar em palavras, é ela. Eu só queria falar que o nosso tema, né, Anne Sophie, é a alimentação medicinal no começo da vida, desde o início da vida, né? Sim. Eu estou passando por um processo muito difícil, né? O qual esse início da vida de mim e do meu bebê está sendo interrompido de certa forma, fisicamente, emocionalmente. Mas eu falo assim que isso nunca vai poder ser interrompido porque a gente está muito conectado e ligado através do amor, através espiritualmente, sabe? Antes mesmo de ele aceitar vir morar na minha barriga, essa ligação já é muito forte. Então, a Anne Sophie me falou, vamos falar sobre medicina, alimento medicinal, e eu fiz a conjunção junto desde o começo da vida, o início da vida. Porque eu venho sentindo assim que a gente não pode desejar um mundo melhor, uma vida melhor, uma sociedade humana melhor,
E onde isso começa? Onde a gente tem que parar para pensar? Onde a gente tem que começar? É no início da vida humana. Se a gente quer uma vida saudável, seja emocional, física, mental, espiritual, é desde o começo da vida. Sim, Eu estava falando com muitas pessoas, uma terapeuta me falou assim que, inclusive, desde que os governos, os economistas começaram a voltar o seu olhar no começo da vida e a investir nisso, a diferenças sociais começaram a diminuir, sabe? Começaram a ter mais, as pessoas a serem mais autônomas, mais saudáveis, sabe? Quando o olhar dessa sociedade humana adulta, querendo formar um mundo melhor, vai no início da vida, do bebê e da mãe. E a gente sim. pensar que os bebês não têm... Ah, os bebês... Tipo assim, a gente que coloca o conhecimento dentro deles. A gente que vai formar os bebês. Não, minha gente. Os bebês já vêm com muita sabedoria. São eles que nos vêm nos ensinar, sabe? São seres... Ou Com seja, certeza. no início da vida, é onde o bebê mais absorve tudo. São uma esponja, são uns cientistas, né? Uns exploradores. E não é que eles têm só uma formação genética, né, Anne? Influencia muito o entorno, sabe? Sim. Principalmente a mãe, que é a principal cuidadora, né? O seu principal alimento. É que o bebê Então, nem faz a distinção entre ele e a mãe. não, eu só vou terminar essa parte aí, a palavra já vai ser tua. Eu só quero falar muito essa parte, sabe? E a gente quer um mundo melhor, um mundo mais saudável, um mundo mais, não sei, mais compreensível, mais justo. A gente tem que olhar no começo da vida, no início da vida, como que isso está sendo tratado. E isso é mãe e bebê, né? Porque, como você falou, não tem separação disso. Não tem. E os bebês, como eu falei, não só depende da sua formação genética para serem quem são. Não, é tudo. É o entorno, é a natureza, é o alimento, é tudo. E principalmente o amor e o respeito. É só isso que eu tenho para falar, sabe? Esse alimento principal é o amor e o respeito por esse cercinho que está chegando, por essa... E é uma transformação, e a primeira transformação é justamente a que está mais perto, é a mãe. Gente, a gente se transforma tantas vezes que é uma força assim do além. É muitas coisas. A mãe vira uma cientista observando todo o tempo a sua cria, né? Uhum. Então, Ana Sofia, eu te agradeço muito. As mães que estão aqui presentes estão muito interessadas nesse assunto. E eu deixo a palavra para você para nos falar o que o alimento medicinal, desde o começo da vida. Então, minha linda, eu acho que, na verdade, eu quero muito que seja um bate-papo, que todas as perguntas que brotam, assim, que tu achar relevante fazer, que tu faça, né? É, na verdade, essa jornada minha, ela realmente, assim, me trouxe a pensar que a alimentação é muito mais do que meramente, assim, nutrição. Que nutrição é uma ciência muito nova e que, como todas as ciências que a gente acaba estudando ultimamente, a gente acaba vendo que não dá para isolá-la. Que nutrição não é só, por exemplo, vitaminas, minerais, como tudo que tem a ver com a ortomolecular nos fez pensar, né? Então, tipo, eu vejo que a nutrição, ela é além do alimento, ela é muito mais emocional do que imaginamos. Lilu, meu amor, desculpa os barulhos aqui. E assim, quando eu comecei a estudar essa questão da alimentação e da nutrição, eu pude ver que, na verdade, é muito além do que o mero alimento. E você pegou uma fase que é muito importante, que eu acho a mais importante na nossa vida, que é o início da vida. Por que que é importante? Porque
A mãe, como eu falei agora rapidamente, é a mãe e o bebê. O bebê, quando ele nasce, ele não tem noção de que ele é separado da mãe. Entende? Tanto que, por exemplo, os 3 primeiros meses de vida é como se fosse uma vida in útero, só que é do lado de fora. Aí eu sempre falo, zelo para as mães assim, tenta poupar o bebê, ele não está com o corpo fechado, evite expor ele ao mundo externo, evite expor ele, porque cada pessoa, cada adulto, sabe, às vezes não tem higiene de energia, então vem lotado de coisas que para o bebê é uma agressão, mesmo que a pessoa esteja com as melhores intenções. Então eu sempre falo, preserve esse bebê ao máximo, sabe? Tu pode utilizar cromoterapia, tu pode utilizar um monte de coisas, as nossas santas plantas, né? Que neste mundo eu sempre falo assim que todos os problemas da vida física eles têm suas respostas no universo da natureza. Então as plantas, né? Agora que você e eu estudamos homeopatia, a gente viu que no reino mineral também algumas coisas do reino animal, mas assim essencialmente o reino vegetal está aqui para nos dar todo o amparo. E o que acontece? A partir do momento que você entende a fisiologia do corpo humano, você pode utilizar todo esse seu saber para utilizar o alimento. Vamos só focar por enquanto de alimento que vai pela boca, né? Este alimento, quando você utiliza todas as suas propriedades, você pode fazer com que ele sirva o propósito de resgatar a homeostase, que é o equilíbrio e a otimização da saúde, né? E por que é tão importante? Porque até o estabelecimento dos dentes de leite, talvez as mamães de plantão não saibam, mas tudo que o bebê tiver exposto, ele vai definir aquilo ali como preferência alimentar. Então, por que isso é importante? Porque você condiciona uma vida dessa pessoa, desse indivíduozinho lá. O que vai acontecer? Quando tiver 12, 13, 14 anos e que ele tiver um coração quebrado por um namoradinho, sei lá, alguma coisa muito forte emocionalmente de se viver, ele vai entrar nesse piloto automático e ele vai referir-se ao que, crocodilianamente falando, foram as bases estabelecidas como referência alimentar. Então, tipo, eu estava conversando com meu marido e ele me disse, mas quando a gente era pequenininha, era Coca-Cola na mamadeira. Imagine, então, o que seria desses indivíduos quando eles passam pela adolescência? E deu no que deu. Entende? Não foi muito bonito na adolescência. Então, isso daqui a gente tem que considerar. E essa conexão com a mãe, gente... tem como fazer menos barulho, por favor? Essa Não conexão com a essa conexão com a mãe, o que é... Hã? Aqui também tem um acidente. Pode continuar, pode continuar. Tá. Então, e essa questão da mãe, ela além do alimento, ela passa toda a bagagem de imunidade, tá? Ela prepara o filho com sua biologia, ela prepara o filho para ele lidar com o mundo exterior. Entende? E isso daqui não tem outro jeito de ser. Por isso, por exemplo, que os bebês que infelizmente estão postos na fórmula, daí fica muito complicado, porque esses bebês, essas fórmulas são muito pouco estudadas cientificamente em termos de absorção, elas não são otimizadas, sabe, em termos de fisiologia. Então muitas vezes o que acontece? Os bebês ficam ressecados, ficam com o intestino todo travado. Isso daqui se torna uma coisa que prejudica a criança. O que eu ando vendo muito, e eu não estou tacando a pedra, tá? Eu sei que tem uns médicos fantásticos, tem cada vez mais médicos vendo a importância de zelar por uma alimentação condizente com a fisiologia, mas tem também muita gente que acabou, depois do diploma, ficar sentado por cima do seu conhecimento e não vê além do estabelecido. E isso causa um sofrimento tremendo nas nossas crianças, nas mães. E por que eu acabei me especializando na alimentação medicinal? Porque eu não aguento mais ver tanto sofrimento desnecessário, essas crianças se contorcendo de cólica, porque elas estão sendo forçadas a consumir um alimento que não condiz com a fisiologia. Isso daqui me irrita muito, entende? A mãe chega a duvidar do seu leite, mas através do leite ela vai passar não somente nutrição, ela vai passar emoção.
ela vai, toda essa parte do amamentamento, a amamentação ela é necessária para garantir que a criança tenha o seu desenvolvimento cognitivo e de personalidade adequado. Olha o grau. Você está entendendo? A imunidade, o desenvolvimento social, o desenvolvimento da personalidade e o desenvolvimento fisiológico, tudo isso muito, como que eu posso te dizer, conectado. Então, quando tu atrapalha um, tu atrapalha o todo. Então, é por isso que nós temos que zelar muito. E eu tenho muitas mães que me procuram assim, com esse medo de como que eu faço essa introdução dos sólidos? Tanto que a Patrícia sabe. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tive que escrever um livro sobre a alimentação dos bebês e das crianças. Porque eu via tantas mães sem amparo, a partir do momento que tu opta por uma alimentação que não seja convencional, você fica sem chão, aí você tem o peso na consciência desses profissionais de saúde que supostamente sabem bem mais do que você, supostamente, que estão lá te condenando, como assim, que tu faz? Tu tá arriscando a vida da tua criança, como se essa opção por uma alimentação mais saudável fosse um crime contra a humanidade. E eu falo para vocês, isso daqui eu tenho certeza, que alguns anos para frente a gente vai olhar para trás com uma vergonha tão grande, porque essas gerações de nossas crianças que estão submetidas ao sistema convencional foram as mais judiadas da história da humanidade no nome de uma suposta saúde, sabe? E isso daqui é muito importante que a gente comece a se ligar à indústria. E não é porque sociedade maldosa, é só porque eu acho que a gente chegou a uma apogeia de o dinheiro mandou tanto, sabe, deturpou tanta coisa nessa sociedade que até as pessoas que fizeram juramento de zelar pela saúde, pela alimentação, pelo bem-estar, eles acabaram sendo desvirtuados pelo santo dinheiro. Então, hoje em dia, a gente se encontra numa sociedade, pelo menos no mundo ocidental e assim, onde a indústria se tornou tão potente que ela consegue pervertir muita e permear muito dos órgãos públicos que regem toda essa dimensão da saúde, do bem-estar da população. E ali, gente, é muito importante que o quê? Que nós que temos estudado, que estamos zelando dia e noite e dia, para garantir o melhor para os nossos filhos, façamos o nosso dever de casa. Quer dizer que não dá para confiar só em um profissional de saúde, etc. e tal. A hora que alguém com um jaleco branco ou sem vier te dar o dedo na cara, porque você está diferente e você incomoda a zona de conforto do outro, a gente tem que chegar lá gabaritada para falar, não, mas eu faço essa opção por isso e por aquilo, entende? Então, é isso muito importante. E, gente, outra coisa, a gente tem que parar de ver essa separação. Por exemplo, eu estou vendo gente falando de pediatra aqui. Sejam a luz na vida desse pediatra. Venham com humildade, porém com educação e embasamento científico. Venham com esse material para dizer, veja bem, seu pediatra querido, e eu gostaria que vocês lessem esse material científico. Conheça o trabalho do Dr. Greger, por exemplo, que faz um trabalho, ele faz um levantamento científico de tudo. Você nem precisa fazer isso daqui, ele faz para você. O cara ele é ótimo, ele é um palestrante ótimo, ele tem um material científico, um banco de dados imenso, tá? E sobre cada tema, tu quer falar de ovo? Fale lá. Tu quer falar de leite? Fale lá. E ele tem trabalhos de longo prazo, comparando veganos e não veganos. Depois, desculpa te incomodar, o nome desse doutor? Claro. Deixa eu ver se ele me deixa fazer. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Ele é muito legal. Greger. Pronto. Esse é o famoso. Ele tem um óculos, ele é meio calvo, ele é muito, muito bom. Nossa, eu racho porque, sabe, tu pode ser um muito bom profissional e nem necessariamente um bom orador. E ele é os dois. Ele é muito engraçado. Nossa, e vou começar hoje a ler mais ele. Porque, por exemplo, ó,
tem uma coisa assim que tem muita gente que me fala assim, mas eu sou vegetariano. E aí geralmente a pessoa é ovo lacto vegetariano, ou seja, a única coisa que ela tira, às vezes até come peixe. Então a única coisa que ela teria tirado seria a carne. Cientificamente, infelizmente, os benefícios, Mica, os benefícios para o teu corpo em termos de saúde, quando você mantém os ovos e os laticínios, é mixaria. Você tem os mesmos graus de perturbação física, de degeneração, do que uma pessoa que come carne. Então, realmente, tem um diferencial muito grande a partir do momento que você opta por alimentos baseados em plantas. Tá? Ali tem um como que a gente fala? Um divisor? Divisor de água. E aí faz com que realmente tu perceba a diferença. O desempenho dessa pessoa é incrível. Uma coisa que é importante saber é que essas crianças que são alimentadas com alimentos baseados em planta, elas tendem a ser maior. Não maior em termos de peso, e sim em termos de altura. Tá? Tá, mesmo para os que não entendem inglês, eu acho que ele tem material traduzido, tá? Pelo menos em espanhol tem. E não. E aí, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de casa e se unir. Porque nós estamos num momento, não sei se você reparou, eu sempre falo, como tem mais luz chegando ao planeta, é como se de repente você estava com um problema de vista e você não estava trocando suas lentes. Aí você vai lá e de repente você coloca um par de óculos que você vê bem conforme o seu grau de vista, e de repente você começa a enxergar todas as teias de aranha, todas as sujeiras que tu não estava enxergando. Então não é que está ficando pior, é que agora a gente está enxergando muito melhor. E o que está acontecendo? Nesse jogo de energia das forças das trevas e trabalhadores de luz, o que acontece? O que as forças das trevas elas fazem? Elas tentam querer dividir cada vez mais para reinar melhor. Porque quanto mais a gente tiver parcelado, dividido, é muito mais fácil, porque a gente fica mais fraco. A força está na união. Então, o que a gente tem que fazer? Não é ficar dando de dedo na cara, não é querer se dividir, se separar de ninguém. A ideia é de ficar tão amoroso, mas tão abrangente, que tu acaba engolindo e curando por essa energia, entende? Você está entendendo a diferença energética que eu estou falando? Também porque, olha só, você que está passando por esse processo tudo de divisão, de separação, né? Tenta cultivar o máximo dentro de ti a questão da união, da gratidão, da confiança e da entrega. Deus sabe o que faz, Deus, o universo, sabe o que faz. Entende? Por quê? Porque no teu leite, tu passa isso tudo para teu filho. Tá bom, minha flor? Eu sei, eu penso em ti todos os dias. E não tem... Isso daqui não tá na ordem das coisas. Nenhuma mãe deveria estar vivendo isso daqui. Enfim, voltando. Você tem que, sabe, cultivar isso daqui. Porque você é uma mãe que foi meio que pega, sabe? Pega, por exemplo, assim. As cabeças vão rolar. E tu tá levantando e tu tá te erguendo e tu tá, né, de repente sendo um emblema, uma figura emblemática para muitas mães que não têm a sua coragem, que talvez não alcançaram tanta gente, né? Então tu tem um papel muito importante agora. E a ideia é de mostrar um caminho. E o caminho não está na divisão, e sim nesse o amor é mais forte e vai engolir tudo aquilo ali. A gente transmute pela luz. Você entende? E tu tá mais perto do que tu imagina de conseguir. É isso que eu penso. Então, assim, a gente, né, todos nós estamos muito comovidas, muito junto a ti com essa ideia. Todas as mamães aí que estão prestes a ganhar bebê, que estão prestes a ganhar bebê, eu quero dizer que além do amamento, o parto é uma coisa muito, 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 muito importante, tá? E quanto mais o bebê puder nascer normalmente, num ambiente amoroso, eu sempre falo, o parto é o apogeu, o ápice de um ato sexual. Ele não é um ato medical, tá? Eu estava lendo muito sobre essa questão do parto. E as parteiras fizeram um trabalho ótimo. Quando, de repente, a ginecologia obstetrícia se tornou uma coisa de homem, bebês e mamães começaram a morrer de monte, porque os doutores não queriam lavar a mão.
Você entende? A gente está falando disso daqui nem 200 anos atrás. E alguns foram fazendo isso até 1940, ainda se recusavam a lavar a mão, preferiam entupir as mães de antibiótico. Então são gerações de crianças e mamães sofridas. As parteiras são mulheres, foram mães, ou vão ser, mas elas entendam. Não tem outra coisa, é um ato sexual. Eu sempre, quando eu falo para você da união, o pai, ele dá o presente genital dele, que é a semente. A mamãe, depois de 9 meses, ela vai retribuir o presente genital dela, que é a fruta madura, que é o bebê. Uma mãe não faz um bebê sozinho, um papai muito menos. O papai tende a estar presente no parto para que ocorra essa conexão hormonal que cria um elo emocional para o resto da vida. O que eu vejo? Que os papais não participam, eles estão jogados fora da sala do hospital. E aí depois não tem conexão com esse bebê. Entende? Então a gente está criando muitos problemas porque tem essa cultura do intervencionismo. Aí as mulheres estão com muito medo e elas se sentem incapazes de parir. Mulheres foram feitas para parir, bebês foram feitos para nascer. Uma mulher desmaiada consegue dar luz. O corpo conhece o caminho. Tá? Então, olha, você é figura emblemática de todas essas coisas. E a gente tem que se erguer com conhecimento e forte daquilo. Agora nós estamos numa fase onde a gente tem que assumir o nosso papel, o nosso legado por esse mundo. E o que tu tá fazendo é uma coisa que vai ser pro resto da vida, sabe? Então, a humanização é isso. A gente está numa fase bem que você está falando, a mãe vegana de duas aí. A humanidade perdeu a humanização. Na verdade, nós estamos aqui, nós, jardineiras, de resgatar essa conexão com a nossa natureza. Nós, mulheres, somos da natureza. Homens são das estrelas. Eles não sabem, eles não têm como. Os dois fazem uma parceria fantástica quando funciona. E quando não funciona, eles ficam, um falar em marciano e outro falar em venusiano. Ninguém se entende. Entende? Então, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que meditar. Ela tem que olhar seu corpo com muito amor. Ela tem que fazer tudo que faz bem a ela. É um escalda-pé? É um banho de assento no pós-parto para recuperar a estrutura? Ah, todo mundo dá o pique. O pique é desnecessário, ele não se faz em termo preventivo. O corpo da mulher é tão maravilhoso que quando tu prepara ele bem com um fisioterapeuta perineal amorosa, eu dei luz para 2 bebês de 4 quilos e bolinhas, não rachou, nem rachou. Entende? E depois, fazendo banho de assento com as plantas, cura tudo. O meu marido estava assim, vai devagar, porque o meu corpo estava tão bom que não parei de trabalhar. Trabalhei no dia do parto e continuei trabalhando depois. Não está certo, eu deveria ter resguardado mais, né? Mas o que eu vejo é isso, sabe? A mulher, ela não quebra. Ela dobra, mas ela não quebra. É essa força que os homens poderiam estar estudando isso até o resto da vida. Eles morriam 300 vezes num parto. Por quê? Porque a fisiologia deles, a biologia não acompanha. A mulher, durante o parto, ela é drogada naturalmente pelo corpo, para que ela se abra, para que ela não sofra, para que ela possa fazer esse trabalho maravilhoso, né? Então, você é emblemática disso tudo. Que top! E essa alimentação medicinal é assim, ó. Todo mundo fala o leite materno até os 6 meses. A própria governo fala leite materno até os 6 meses. Exclusivo, por exemplo. Tá ótimo. E eu vou dizer para você, cada bebê é único. Eu ia fazer essa amamentação exclusiva. A Gabriela fica de zóia desde os 4 meses. Ela quer comer. Então, eu dou minha bananinha orgânica e eu racho um pouquinho com ela. Ah, ela tem 6 meses hoje? Sim, mas ela já foi exposta à fruta. É crime? Olha, a parte das fezes dos bebês, a parte da introdução dos sólidos, ela te fala tudo. Geralmente, quando não tem dente, não tem por que dar alimentos sólidos para o bebê, porque o sistema
o digestivo dele não tá preparado. Geralmente vai, anda de mão dadas isso daqui. Mas a minha fica diz, olha, eu não sei se é porque tá orando ou não, mas eu dou de pouco, claro, que ela continua mamando Desculpa, bastante. e tem bebês que também o aleitamento materno exclusivo é mais prolongado. Sim, Como você dependendo fala, do os caso. bebês não são produzidos em linha industriais, né? Então, cada bebê é um bebê, é um Uhum. ser. E eu vou te falar, por exemplo, no caso do Sama, que teve, né, complicações do quadro neurológico, nossa, o leite materno é a salvação dele, Mas entende? olha, uma questão que você sempre me falou, sempre, e eu também sempre senti, sempre, inclusive falava isso para os médicos. O que aconteceu com o Sama e comigo, porque para mim não tem separação mãe e bebê, e você sabe disso, e as mulheres sabemos disso, e as mães sabemos, é mais que nada foi emocional. E você sabe disso, você sempre me falava que tudo é emocional. A questão do Sama ele tem hidrocefalia benigna, mas nunca afetou na questão motriz, ele nunca vai afetar também. Muitas crianças têm isso, sem saber, sabe? A questão é Uhum. que a gente foi pisar num lugar onde, sem olhar, o meu bebê já pegaram, já medicaram, e isso foi o que levou para ele regredir, sabe? Com certeza, com Sem certeza. olhar, sem analisar, sem sentir. É muito interessante, eu vou pegar a tua fala lá de trás, sobre a questão do que nosso corpo precisa se alimentar, né? Por exemplo, eu consulto com a bioenergia lá no Paraguai, e eu levei a roupinha do Sama e tudo mais. E eu perguntei para ela se. Ou seja, a primeira coisa, sempre quando uma pessoa está com uma questão de saúde, o primeiro que te fala para de comer frituras, gorduras, carne, lácteos, ovo, tudo isso. Eu pedi para perguntar energeticamente se Sama precisava comer esses alimentos, sabe? Que estão querendo forçar para ele ingerir. E não, não mesmo. Não lácteos, não ovo, não carne. Energeticamente, o próprio corpo te está falando, não, a gente não precisa disso. E muitas pessoas também falam, nossa, também me está fazendo mal o glúten, né? O exagero do glúten, né? Da industrialização e tudo isso. O corpo está falando, não, não quero isso, sabe? Está fazendo mal, não quero isso. E uma questão que sempre me via desde criança é, nossa, a gente está com o nosso corpo, com esse ser, 24 horas ao dia, e a gente não escuta, a gente não conhece, né? E a gente, eu falo em geral, né? Mas a gente trata de escutar, assim, de o que você está querendo me falar, né? E tem uma amiga que justamente foi ela que me apresentou a sua parteira e tudo isso. Uma Uhum. das parteiras que eu conheci. E ela tinha me falado assim, quem melhor pediatra para minha filha que eu? Eu que estou com minha filha 24 horas ao dia. E se eu precisar de alguma coisa, eu vou ir falar, né? Mas a gente está tão condicionada a essa separação, sabe? A essa E o desunião. medo? E o medo, isso. O medo é o ingrediente principal. Porque o medo é a mãe não saber se ela sabe parir, se não sabe, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo. Eu fui em tudo isso que aconteceu, eu fui falar com a parteira com quem, onde Sama escolher nascer, porque Sama escolheu onde nascer, até isso. Sama escolheu onde nascer. E Sama nasceu num lugar onde estava toda a expressão da espiritualidade universal. De verdade, Anne. Estava tudo aí. E eu comentei, né, que eles estão me, inclusive, incriminando e colocando diagnóstico meu parto natural. Isso é absurdo, em lugar disso ser assim. Gente, que legal que você teve um parto assim tão espiritualizado, humanizado. Porque falar humanizado é tão estranho. É como se fosse que a gente não é humano e tem que se humanizar. Mas é isso, a gente tem que se humanizar lastimosamente, como você falou. Esses corpos de homens que estão querendo pensar pelos corpos de mulheres. E não deveria ser assim. Deveríamos respeitar a nossa natureza. Sim, de cada Uhum. um, né?
E aí ela me falou, eu falei, né, eu contei o que está acontecendo, que estão inclusive me incriminando pelo meu parto, né? É, é, e aí ela me falou, meu Deus, não pode ser, a gente deveria ter filmado teu parto, porque foi assim maravilhoso, foi uma explosão, sabe? Uma explosão de muito amor, foi tudo natural, foi em espiritualidade. Sama justamente decidiu nascer quando eu comecei a rezar, né, ou a cantar, e é também a parteira, cada quem na sua forma de expressar essa espiritualidade, esse amor. E foi ali que Sama, pá! E assim como você também, eu não tive nenhuma laceração. Sama nasceu perfeito também. Só que, como eu falei lá no início, toda essa interação, os bebês são assim, são mais esponja. Eu sempre senti que tudo que nos afetou foi mais que nada o emocional, né? O entorno, sabe? Mas eu tenho a convicção, a fé, a esperança, e o que me sustenta, o que me dá essa força, essa coragem, essa saúde, apesar de tudo, mantendo o meu leite, eu esqueci o nome da mãe que escreveu, que o seu leite secou por estresse. Eu fiquei afastada do Sama há 50 dias, sem contato. Inclusive, eu queria contar aqui que numa dessas vezes que eu estava mandando leite do Sama, uma dessas vezes a Gabi compartilhou seu leite materno. A Anne Sophie, nossa, as mães são muito, não sei, não tem palavra para descrever. A Anne Sophie compartilhou com o Sama seu leite materno de recém-nascida da Gabi, porque todo leite materno é potente, mas nesse início da vida é pá, né? E aí ela tinha compartilhado. E eu esqueci, inclusive, o que eu estava falando. Enfim, gente, o que Você falou que você ficou 50 dias sem contato Ah, físico sim, com sim, ele. sim, sem contato. E aqui uma mãe tinha falado que o seu leite secou por Secou. estresse. E uma das coisas que a abuelita, onde eu fui me tratar antes, ou seja, onde eu sempre vou, porque não é tratamento, é ir escutar como que tá tudo, receber uma benção, né? Uma boa energia. Ela tinha me falado, quando eu contei que eu estava gestante, ela me falou assim, olha, em Guarani, né? Olha, minha filha, o parto não se faz entre as pernas, se faz aqui e aqui. Você coloca aqui que quando vier a dor, vai. Porque é inevitável, né? Quando vier essa dor do corpo, vai ser com muito líquido e vai ser rápido e vai ser assim. Peça para Deus, era a palavra para a Virgem do Bom Parto. Eu não sei se existe essa Virgem ou se ela criou, ela manifestou. Mas peça para a Virgem do Bom Parto que teu parto vai ser assim. Vai vir a dor e vai ser com muito líquido. E eu fazendo o pré-natal mesmo, digamos, no convencional, né, no sistema alopático, o meu pré-natal principal foi com ela. Ela me dava as ervas na gestação para eu não ter sangramento, para o meu bebê não ter icterícia. Também eu ia na aldeia com as vencedeiras para ela sovar a minha barriga, as minhas Olha que costas. legal. Nossa, é a melhor coisa. Mas a gente está muito privada, não privada, essa questão do medo que você traz, né? De falar dessa forma natural de parir, dessa Sim. natureza do que é o parto. E você trouxe assim o parto, realmente eu te agradeço muito, porque é o principal, é o início desse rompimento, desse sercinho que está vindo para esse mundo. E outra coisa que eu estou aprendendo muito, Ana Sofia, você sabe, né, que eu estava sofrendo muito por as questões, né? E eu estava internalizando. E isso também é muito importante da gente. Esse mundo é assim, mas esse mundo também é isso. É isso, sabe? É nós, são nossas crias, nosso amor, meu leite materno, por mais de tudo essa questão que eu estava atravessando, ele não secou. Eu acho que os leites não secam de verdade. Como falou a abuelita, é aqui e aqui.
o que está acontecendo, eu tô aprendendo e estou falando para Sama. Sama, o mundo é bom para se viver. O mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, porque o mundo é natureza, mãe natureza. Então, eu estou aprendendo também tudo nesse processo e todas essas mães que estão aparecendo para a gente se unir no que é, na verdade, no respeito, no amor. Ai, Ana Sofia, eu te agradeço muito por toda essa força. Eu queria que você fosse comigo lá no seja minha advogada. É, porque justamente as pessoas não respeitam por falta de conhecimento. Mas é isso que eu te digo, eu acho que agora nós estamos numa fase onde a gente tem que parar isso aqui, ó. Isso. Porque, ó, nós estamos diante de um sistema ignorante. Você já tentou ter razão diante de um idiota? Você nunca vai ter razão. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Okay. Nós incomodamos pela diferença, por optar essa diferença. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer conhecimento, trazer um diálogo, fazer essas pessoas pensarem, entende? Porque assim, nós não queremos entrar em discussão. Como diz eu estava acompanhando uma pessoa da Espanha e ele falava, a gente não quer lutar contra esse sistema. Não, a gente não vai ficar batendo boca e gastando energia, querendo ter razão. Diante de uma pessoa arrogante, a arrogância, a agressividade é a força dos fracos. Quando tu não tem outra coisa, tu vai pela violência, pela agressão, entende? Então a ideia é o quê? Nós temos que ter muita maturidade e trazer à tona um diálogo para dizer, vejam bem, vamos rever esses conceitos em torno do início da ciência da vida, sabe? Vamos tentar, claro que vai ser difícil, mole não vai ser, não estou falando que isso vai ser fácil, mas que a gente tem que mudar de técnica, porque bater de frente não dá, a gente sempre vai sair perdendo. Então a gente tem que trabalhar nessa questão de ter mais maturidade. Quando você discute com uma pessoa ignorante, ela vai tender a ir para agressividade. E se você retruque, agressividade, no final você está dando um soco na cara dessa pessoa. E ela vai sair te odiando mais ainda. Ou seja, a separação vai ficar pior. Depois ela fica hermética a ouvir você. Então a gente não pode ir por esse caminho. A ideia é assim, ó. Exemplarismo. Eu sempre falo, eu tenho escolhido este caminho. Minha filha nunca ficou doente. A minha filha, com 4 anos, fala 4 idiomas, faz o flic-flac mortal, canta super afinado, tem um desempenho cognitivo e físico inacreditável. Socialmente falando, ela fala com todo mundo, ela é muito amor, ela tem 1 metro de altura, 16 quilos, ou seja, de modo algum ela está mais magrinha, mais fraquinha, conforme o que o sistema deixaria pensar que fosse. Aí eu quero ver quem vem me comprovando, me dizendo que eu fiz tudo errado, se a natureza está mostrando por si. Uma imagem vale 1000 palavras. Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu optei por isso, por essa alimentação, tarará, tarará. Olha só, Patrícia, o grau da ignorância. Quando tu vai, alimentação vegana já incomoda muito. As pessoas começam a se tornar perícia em nutrição quando tu fala que tu não come animal, né? Mas quando tu te torna crudo e vegano, aí eles acham que você partiu para Marte de vez. E aí eles começam, nossa, mas você não tem medo de ficar com carência? Aí eu sempre falo, peraí, se você está comendo alimentos mortos e indigestos, que não condiz com sua fisiologia, tá tudo bem. Agora, eu me alimento de alimentos como foram criados pela perfeição da criação do universo de Deus, chama isso como tu quiser, cheio, estourando de vitalidade, de luz, de energia, e eu vou ficar com carência? Você entende? Aí, assim, outra coisa. Bota essas pessoas para pensar. A ideia não é ridicularizar, não é confrontar, não é retrucar com agressividade, porque eu sempre falo, quando tu aponta assim, tem um dedo para frente e tem 3 para você.
Hum? Então a gente não pode entrar nessa dinâmica energética. A gente tem que estar, minha filha, na luz, jorrando, mas derramando tanta luz nessa galera, neste planeta. A energia do momento está a favor do que a gente está fazendo. Tudo está condizendo, Flor. A gente tem que estar na gratidão, com os olhos no resultado que já enxergamos lá para frente. E a ideia é isso. O teu intuito, o meu intuito, o que o combustível dos trabalhadores de luz é favorecer o bem-estar e a qualidade de vida para as crianças, que são o futuro da humanidade, para essas mães, mulheres há milhares de anos maltratadas, judiadas, queimadas, estupradas, judiadas, tarará, tarará, tarará. Por isso que elas têm tanta dificuldade de erguer o peito e falar: daqui para frente eu mando o meu pedaço, com licença. Entende? E é a união. Então é uma união pacífica. É uma união que a força da gente está lembrando o nosso percurso, tudo que nós somos, que quem sabe melhor sobre o seu filho é você, sim, senhora. Ah, ele não fala com palavras, mas você sente. Energia não mente. Eu não sei tu, Patrícia, mas eu sempre, quando ela tem alguma coisa, eu sinto ela na hora, eu sei o que que é. Entende? Só que quando tu tá com medo, não funciona. Tu tá em modo escapar, 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 escapar. Não consegue pensar. Como que eles conseguem alcançar o 95% de cesárea em instituições particulares de nascimentos? Botando medo. Ah, você não dilatou. Você não dilatou porque tu tá com as pernas espichadas, com um monte de gente estranha numa sala ouvindo outras mulheres berrar de dor e tu tá lá somatizando tudo. Para você estar de boa, para dar essa dilatação em paz, tem que ser, lembrar que é um ato sexual. Quem não conhece, sugiro que vocês conheçam o parto orgástico. Sim, e a mesma coisa o aleitamento materno. É uma necessidade, é um prazer, sabe? Eu sinto assim uma necessidade que eu tenho que dar de mamar, meu corpo precisa dar de mamar. E eu com meu bebê, quando estamos ali, caímos no sono, caímos no amor, sabe? Caímos em tudo, sabe? Quando a gente está no amor, é que a gente tem saúde mental, espiritual, mental, tudo, né? Físico. Então, essas coisas que nos estão querendo, né, arrebatar e estão fazendo em muitas irmãs, mães, né? E a gente está temos que resgatar. É parte da natureza. É a natureza. Então, não tem como apagar. Como você fala, essa é a luz, sabe? Não tem como apagar. É a E, natureza. e para iluminar a escuridão inteira, tu só precisa de um fósforo. Um fósforo. Entende? Lembra-se disso. Tem um ditado africano que fala assim: se você acha que você sozinha não pode fazer a diferença, tenta dormir num quarto com um mosquito. Adoro essa frase, porque ela fala tudo. Mosquito desse tamanho e você fica a noite inteira e não dorme. Entende? Então assim, Falando de luz também, você conhece o Michael, né? Eu não sei se você conhece. Ele é sim. terapeuta integral e ele veio outro dia, ele vem de Minas e veio outro dia aqui nos visitar. E ele me falou assim: acham que vai apagar a tua luz? Mas você é filha do fogo. E o fogo sempre está ali, né? Em algum momento e em algum lugar vai estar ali, né? É necessário, é preciso, né? É essa luz interna, é o fogo, né? É tudo que nos mantém. Ana Sofia, agora eu quero fazer uma pergunta assim. Você já trouxe tudo, né? Já trouxe tudo, mas só para reforçar mil vezes, assim, a questão da alimentação viva, da é, da alimentação medicinal, tipo, da questão de que se uma mãe gestante pode ter uma alimentação viva, em base de vegetais, um bebê pode ter uma alimentação em base de vegetais, uma mãe que está lactando pode ter uma alimentação em base de vegetais,
E uma pessoa que está atravessando por digamos, um processo de saúde, pode ter uma alimentação em base vegetal. Eu sei que você já respondeu tudo isso, mas só para Não, eu acho que eu não respondi essa parte, não. É assim, ó. reforçar. Uma pessoa que está com degeneração crônica ou inflamação qualquer, mesmo que não seja ainda crônico, vai se beneficiar muito de uma alimentação baseada em planta, mesmo que seja predominantemente cozida. Se não é o hábito dela, ela poderia considerar isso daqui. O que que acontece? Uma gestante, eu fiz um vídeo inteiro no meu canal do YouTube sobre como ter uma gestação maravilhosa, que as minhas duas gestações foram crudiveganas, e na primeira engordei 16 quilos, e na segunda 9 quilos. Foram duas meninas, ou seja, não é esse negócio que quando é menino tu engorda um monte, depende muito do momento, porque né, é a mesma mãe e eu tive essas variações. Eu aproveitei muito. As mães, assim, as gestantes às vezes reclamam de azia, queimação, constipação, inchaço. Quando você tem esse tipo de alimentação, você não passa por esses desconfortos temporários, tá? Agora, se você é convencional em termos que você está grávida e você quer entrar para a alimentação viva, você tem que entender uma coisa. A sua alimentação até então, ela criava uma certa toxicidade no seu corpo. E, de repente, você opta por uma alimentação medicinal. O que, que o corpo faz quando você começa a trabalhar com ele? Ele começa a eliminar as toxinas. E daí ele vai acabar, talvez, se desintoxicando nesse momento não é a melhor ideia. Ou então, procura acompanhamento, fale comigo, fale com alguém que entende, aprove e apoia esse jeito de ser para fazer uma coisa progressiva para não prejudicar o seu bebê. Você está entendendo? Porque a crise de cura, que é essa sensação de, sabe, essa sensação quando a toxina entra, ela dá uma sensação quando ela sai também. Então, Limpeza. uhum. Mas assim, para quem está amamentando, eu tenho muito leite. Então não tenha medo que essa alimentação super pura assim te causa carência, tu fique muito magrinha. Eu só recuperei meu peso inicial muito rápido. Eu tenho meu peso ideal. Eu tenho muito leite, muita disposição. Eu dou muito pouco. Eu trabalho muito. Então o que vai fazer? Vai contribuir com que tu sofra menos no puerpério de todos esses detalhes que fazem também parte da vida de mãe de bebê pequeno, que são as costas em frangalhos, moída a pau, não dorme o suficiente, você tem mais saco, mais disposição, você se recupera mais rápido. Então, eu só vejo vantagem. Só lembrando essa parte. Se você for fazer detox, na parte da amamentação ou com o bebê na barriga, você tem que ir muito devagar, porque a sua desintoxicação vai passar no leite, ela vai passar no feto. Então a gente tem que ir com calma, tá? Idealmente, uma mãe consciente vai fazer isso antes, exatamente. Né? Os anos antecedendo a gestação, a gente vai renovar a nossa genética, a nossa parte celular e energética. Aí sim, aí é inteligente. E depois, minha filha, vai em frente com isso, certo de que você está tranquila, entende? Agora, você está com medo, o medo vai influenciar da sua capacidade de absorver determinadas coisas da sua alimentação. Você está com medo daquela tal B12? Se você quiser suplementar, suplementa, tá? Todo mundo por aí te fala suplemento, suplemento, suplemento. Puxa vida, a vaca não come carne, ela tem B12 a reviria no intestino dela, tá? B12 é uma coisa das plantas, da terra, de um solo enriquecido em cobalto. Os solos não maltratados pela agricultura convencional e lotados de químico estão repletos de cobalto. Então, passa a fazer sua composteira, passa a enriquecer a tua terra, passa a comer do que você planta mesmo, que tu não vai ter que te preocupar com tua B12 não, tá? Se tem B12 na carne, é porque tem cocô na carne. Porque a B12 está no intestino. Desculpa falar. Sim, E de qualquer maneira, assando a carne, você mata a B12. Então, tem a mesma taxa de deficiência de B12 entre os comedores de carne e aqueles que comem convencional sem carne. Tá bom? Só um recadinho relâmpago assim. Eu não sei se o Instagram vai nos cortar ou não, que eu acho que falta 4 minutos aqui no meu relógio para meio-dia.
Mas eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui contigo. Eu queria que tu soubesse que, nossa, eu irradio as melhores intenções, porque independente de tudo, a gente, né, cada história é única, cada ser humano é único, mas eu acho que não é na ordem das coisas de um bebê ser separado da sua mãe. Não é, não é. E assim, eu amo o Sama muito, sabe? Eu respeito muito vocês. Eu só torço para que tudo se resolva da melhor maneira possível para o bem desse piazinho. Porque não, criança não merece isso daqui, não. Tá bom? E que eu espero que tenha contribuído com alguma coisa aqui para você. E é isso. Juntas, na paz, na luz, na união, sabe? Que verdade tem três fases. Primeira, ela é ridiculizada. Segunda, ela é rejeitada muito forte. E terceira, ela tende a ser aceita porque não tem por onde correr. Não tem por onde correr. Entende? A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela prevalece porque é a verdade. Então, é isso que teu corpo tem que, teu coração encontrar conforto nisso. Eu só quero te falar que você é esse fósforo num quarto escuro, Ana Sofia, de verdade. E sempre foi. Amém, Eu amém. queria, eu queria voltar lá atrás e ter colocado esse medo no costado e ir mais nessa verdade, sabe? Eu até agora falo assim, me arrependo do fundo do meu ser de eu não ter ido, de eu ter pisado esse lugar, né, esse hospital, e não ter. Por que eu não fui na casa da Anne Sophie? Por que eu não liguei? Porque o medo, sabe? O medo, isso que você traz, essa inseguridade que não queres colocar, né? Mas eu não quero terminar com esse assunto, eu quero terminar com tudo que você falou. A verdade é a luz. E é isso, a união, o amor, o respeito. E as crias têm que estar com suas mães, têm que estar aqui, grudado no seio, como é a Gabi, como foi a Lilu. E é isso, o único que a gente, a maior prova é ter as nossas crias, sabe? Ter ali muito agradecida, Anne. Na verdade, se fosse por mim, a gente fechava esta live e continuava outra. Mas eu sei que a Gabi tem que mamar, você tem que comer e a vida continua também. Mas vamos fazer outros assuntos também muito assim necessários para a gente justamente porque justamente é isso. A falta de conhecimento ou nos conectarmos com o nosso saber nos fazem sofrer. Quando a gente tem a luz, esse conhecimento que você trouxe para a gente, que a gente vai pegando da abuelita, da bencedeira, na universidade, em todos os lugares, a gente sofre menos. Verdade. Como você falou, enxergamos melhor. Eu te agradeço muito, Ana. Amém, minha Eu queria flor. te falar, o que me está mantendo forte, firme, assim, é também o teu tarô. Que Ai, que você top! sim, porque eu tenho isso na cabeça. O fogo, a ancestralidade, que é você que vai ter que fazer por você, e a questão da vitória, né? Que eu sinto que é a verdade. Isso está me mantendo muito, sabe? Que Muito bom. mesmo. Eu te agradeço muito, muito, minha irmã, de verdade, de coração. Agudje VT, Agudje VT. Obrigada por LGBT essa também. troca. E as pessoas aqui também amaram. Eu agradeço todas a Isis, a Rita, a Flávia, a Gê, a todas as pessoas que estão aqui nos unindo Amém. na luz, na Seguimos verdade, no juntos. amor. Seguimos. Amém. Obrigada, minha flor. Até logo. Até. Muito Tchau. obrigada.